Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Vida Significativa aqui na Casa Vida. Eu estou muito bem acompanhada hoje, daqui a pouco eu mostro para vocês quem são. Um do lado direito, outro do lado esquerdo, e a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que você não deve saber muito, então também nunca viu ninguém passar por esse problema. Separação de pais. Separação de casal já é uma coisa traumática para muitas pessoas, né? Um romance que a gente está apaixonado, que a gente quer que dure para sempre e acaba. Só que quando esse romance, esse casal, desfaz esse relacionamento, às vezes com uma mulher grávida, ou com um filho, ou com vários filhos com idades diferentes, isso mexe muito com a estrutura emocional das crianças, isso mexe muito com a estrutura emocional de uma família, de duas famílias, né, ao mesmo tempo, e de amigos. Mexe muito, é quase um tsunami na vida da criança e daquele casal. Você conhece alguém assim? Será que você já passou por isso, ou está passando por isso? Ou conhece alguém que está passando por esse problema e que você gostaria de ajudar? Fica ligadinho, porque se você não tiver como passar esse programa para ele ou para ela, quem sabe você absorve alguma coisa e multiplica para quem você ama, tá bom? Fica com a gente. Olá, estou aqui pertinho, bem coladinha com duas pessoas muito especiais na minha vida, que passaram na minha vida para ficar, e eu tenho certeza que ouvir vai mudar todo o seu dia, vai mudar toda a sua semana, vai ouvi-las, né? Vai mudar todo o seu mês, porque é um presente de Deus poder escutar só um pouquinho o que elas têm para dizer sobre o tema de hoje. Estou aqui com a Cristiane Senra, muito obrigada por você estar aqui. É um prazer imenso estar aqui trocando com você e com vocês todos, claro, um prazer. E muito obrigada, minha querida amiga. Eu falo de você quase todos os programas e você não aparece nunca. Gente, Sená, por que ela não aparece? Porque é uma pessoa desocupada, não faz nada na vida. É um prazer, que bom que chegou esse momento, né? Porque é uma honra estar aqui, é um privilégio e tudo acontece a seu tempo, né? Eu fui convidada, eis-me aqui. Tudo no tempo de Deus, porque a gente fica achando, né, que é a hora que a gente quer. O dia certo é hoje, a hora certa é hoje. E para ficar uma coisa assim não monótona, eu vou pedir, não vou falar de nenhuma das duas. E também não vou ficar perguntando quem é você, como você vai. Uma vai falar da outra para vocês verem que graça que gostoso que é a gente ter prazer de estar perto de uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, respeita e admira. É verdade. Não é verdade? Então, Érica Neves, você pode, por favor, falar um pouquinho dessa pessoa que está aqui do meu lado direito? Com muito prazer, com muita honra. A Cristiane Senra é minha amiga pessoal. Sim. É uma filha de Deus iluminada. Ela é formada em filosofia, arquitetura e artes plásticas. Eu acho que ela é uma enciclopédia ambulante. Eu também acho. Eu aprendo muito com ela. Eu a admiro como mãe. Eu a admiro muito como mestre. Para mim, a Cris é uma educadora nata. Então, é uma pessoa que me inspira e ela tem uma visão de Teresópolis muito gostosa e eu, como teresopolitana, penso que a gente é presenteado com você aqui, porque aqui no bairro do Alto fica a casa da vozinha dela e onde ela reside hoje. Ela tem uma história de veranista muito gostosa com a cidade. E é muito bom isso, muito bom. Vocês esperavam por isso? Não, mas eu sim, porque eu ouço isso sempre. Eu a conheci através da Érica, então, quando a gente foi fazer uma palestra, um workshop, e essa pessoa que elogiou nós duas, né, nosso desempenho, elogiou nosso trabalho como palestrantes, ela falou, Gisele, acredita, porque ela é... Aí falou isso tudo. E eu fiquei lisonjeada, honrada. Quem sabe se eu soubesse disso tudo, eu não ia nem abrir a boca. Mas é uma honra mesmo você ter participado do nosso workshop. É uma honra você estar aqui. Muito obrigada mesmo. Agradeço poder participar, agradeço poder fazer parte, agradeço poder aprender. A gente está sempre aprendendo e eu aprendo muito com vocês. É verdade, eu já tive muitas lições, acho que me construí nos últimos tempos significativamente
a partir do que ouvi, do que vivi na companhia de vocês. Verdade, E ela veio mais para perto da Casa Vida depois que a gente começou o projeto de vida significativa com o Caio de Mello, com a Uziane Claro e com a Érica. E aí a Érica falou, gente... Sim. E ela vai falar, calma que você vai falar dela. Mas nós tivemos o prazer de conhecê-la nesse contexto. Então, melhor impossível, né? Fazer parte como se fosse uma liga da justiça do bem, né? Uma liga de pessoas que estão comprometidas com o propósito de vida de cada um de nós. Tem uma interseção, tem uma coisa que tem a ver com todo mundo, que é de construção, como ela falou, que é de autoconhecimento. Querida Érica, minha amiga de muito tempo, se eu não me engano, uma das primeiras vezes que nos encontramos foi no ano de 2011, já tem algum tempo, e foi por conta da minha filha. Minha filha estava no nível médio, passando pelas ansiedades de sucesso ou insucesso, vestibular, relacionamentos, e eu buscando ajuda psicológica, encontrei a Érica. E essa ajuda era para Carolina, minha filha. Passaram-se 2 ou 3 meses e ela me chamou para uma conversa com a mãe da Carolina. E foi maravilhoso, foi de uma empatia. Foi maravilhoso. A gente conversou sobre coisas que acreditávamos, não acreditávamos, projetos de existência, a teoria de realidade de mundo, o que entendíamos de nós mesmas. E aquilo foi um primeiro momento de muita felicidade, foi extremamente confortável estar com ela, conversar com ela. Eu saí dali felicíssima, convencida de que a minha filha estava entregue à pessoa maravilhosa, que ia ajudá-la como de fato ajudou. Carol conseguiu superar as dificuldades, os medos típicos desse momento, né? E a amizade da gente ficou. Né? Hoje a Carol está no Rio, na universidade, indo bem, e a gente está aqui trocando uma porção de coisa. Desde então, muita coisa aconteceu. Eu a admiro como profissional, acho que é uma excelente psicóloga, uma excelente profissional. Principalmente, percebia que ela tinha um tato especial com crianças e adolescentes. Muito bacana o trabalho que ela fazia nesse momento, né? Nesse universo da idade, da fase da pessoa. E aconteceu uma coisa extraordinária através dela, que eu nunca vou esquecer e que eu sempre agradeço. Ela me chamou para trabalhar num ambiente que eu adoro, que é o Jorge March. Eu sou professora do Jorge March porque ela era psicóloga do Jorge March. E ela me convidou, houve um problema lá, uma falta do professor de filosofia, a minha formação é filosofia, lembro dela me ligando, Cris, você tem licenciatura, eu sou bacharelado. Não, eu sou bacharel, mas sou licenciada também. Ai, você precisa vir aqui, porque a gente está com um problema, o professor foi embora. Cheguei lá no meio do ano, meio com medo, mas se eu tive coragem foi porque ela estava. Me sentia segura porque ela estava ali. E assumi uma regência de turma, tendo quase 14 anos afastada desse lugar, porque meus caminhos foram para... Eu dei aula lá no início, quando me formei, depois acabei fazendo outras coisas, estudei arquitetura, montei escritório de arquitetura, tive sócia, trabalhei muito tempo com isso, depois me envolvi muito com arte, e estava longe do magistério, e ela me trouxe de volta, e, meu Deus, eu me encontrei de novo nesse lugar. E me sinto muito feliz, sou realizada, adoro o meu ambiente de trabalho, e foi ela que proporcionou que isso acontecesse. Eu sou extremamente grata. Então é isso, admiro a profissional, preciso da amiga sempre, e é como estar em casa. Tem algumas pessoas que a gente se sente em casa, né? A nossa casa, minha casa é um pouco ali. Extraordinário. Isso. Os alunos a amam muito. Tenho muito feedback de alunos assim que o contato com ela, com o conteúdo, claro, da matéria, que ela é excelente nisso, mas na relação professor-aluno, ela faz com maestria. Porque é verdade, né? Verdade é uma coisa fundamental, né? Verdade é libertador. Inclusive o tema que nós vamos estar falando aqui, acho que passa muito por um compromisso com a verdade de todos os envolvidos, seja em que drama for, seja em que contexto familiar for, seja em que natureza de relação for. E lá na escola é uma relação, né? Professor, aluno, somos pessoas, a escola eu considero uma continuidade efetiva de casa,
E a gente tem muita verdade na relação, e a minha verdade é a do amor com eles. E eu acho que é por isso, eles reconhecem isso, porque é absolutamente verdadeiro e é recíproco. Então, por isso tão bom, por isso tão feliz, porque a gente está ali cumprindo conteúdos, horários, compromissos, mas é tudo feito, movido efetivamente e essencialmente por amor mesmo. Eu fiquei assim com dó de pedir para ela parar de falar, porque hipnotiza, né? Hipnotiza. Porque ela está começando um assunto que a gente vai falar no nosso segundo programa. Não perca o nosso próximo programa, que nós vamos falar sobre separação de pais, só que com a conotação, dando ênfase à juventude. Às vezes a gente acredita que o adolescente já está pronto, o adolescente já consegue entender, que o pequenininho é que tem que ser protegido, mas o adolescente entende. Só que não, né? É bem assim, com certeza. Mas o que eu falei cabe para a infância também. Estar comprometido com a verdade é em qualquer momento da existência. E entender a criança como um ser menor é de um equívoco imenso. Então, é com verdade. É claro, levando-se em consideração as capacidades cognitivas, a capacidade de abstração que não está toda pronta, mas é um ser humano pleno, sim. Precisa ser levado em consideração dentro dessa estrutura. E, claro, tratado com muito respeito. E tratar com respeito é tratar com verdade. Então, eu acho que, mesmo nessa primeira etapa de palestras, nessa primeira palestra que vamos fazer aqui, nessa primeira conversa, que é falando da infância, da primeira infância e da segunda infância, não se perde em nada o que eu disse. A verdade é fundamental. Sem dúvida. E a gente estava aqui trocando figurinha. Ela falando de mim, rasgando sedas. Eu também falei dela, rasguei sedas. Todas sedas que nós temos de intimidade para rasgar. Agora eu queria saber mais de você. E a Érica é muito íntima sua. Eu tenho certeza que ela vai dizer coisas maravilhosas a seu respeito. Eu quero muito ouvir. Por favor. Então tá, né? Então, quem é Gisele Aguiar, né? Gisele Aguiar é uma filha de Deus abençoada, é esposa do Rafael Baião, e se eu não disser isso, nem sei como fica a minha amizade com o Rafael Baião. É mãe de 3 Anas lindas, 3 preciosidades, e eu penso, nesse tempo que a gente se conhece, é um tempo curto no calendário, mas é um tempo precioso, de qualidade intenso nesses 1 ano e meio que nos conhecemos, né? Nós nos conhecemos num curso de coach pessoal e profissional, promovido pelo Instituto Coaching, onde eu vi a Gisele e na casa da Osiane. Nós nos conhecemos, promovida graças a Osiane. Gisele Aguiar, eu acredito que, movida por essa frequência de amorosidade, buscou uma formação em fisioterapia, em mediação físico-emocional, bioalinhamento, que é uma proposta muito boa. Eu tenho visto em pacientes, amigos e familiares como um divisor de águas que eu indico no campo psicológico, no campo comportamental, no campo emocional. E a característica dela, para mim, de essência, é essa frequência de amorosidade, de autocuidado. Ela sempre fala que quando ela está dizendo algo, ela está se escutando. Sempre nesse autocuidado, autoamor consigo mesma, para compartilhar com o próximo. Essa marca sua é sensacional e é a lei de ouro do cristianismo, né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Ó, Gisele Aguiar, assim como a Cris, tem sido um pequeno Cristo para mim. Meu Deus do céu! Então, sobre ela, já falei um monte de programas, eu falei sobre ela. O Johnny aqui, que está falando aqui com a gente, está falando, ó, o tempo está passando, está acabando, o programa está acabando. E a gente não para de falar da gente. Mas, assim, será que você tem na sua vida uma pessoa do seu lado que você possa falar, observar as qualidades que ela tem? Que tal a gente pegar essa rasgação de seda aqui? E se você não se aceita do jeito que você é, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade de encontrar pessoas que tenham afinidade, que tenham respeito, porque você não se respeita primeiro. Você não se enxerga primeiro como uma pessoa, uma pérola, como uma pessoa especial. Logo, você não vai conseguir enxergar no outro. A lente vai estar turva, não é? Com certeza, vai estar prejudicada, né? Essa coisa, se você não se vê respeitável,
como é que você vai conseguir receber esse respeito de fora, né? Então, nunca espere isso que vocês estão vendo aqui do outro. Esse prazer que as três sentiram aqui de ficar ouvindo o que nós somos, qual é a nossa melhor parte, a melhor parte de quem estava falando também estava exacerbada, aflorando, porque se a gente só vê defeito no outro, é porque você está longe da sua essência positiva. Se você só vê coisas positivas, se você só vê coisas bacanas no outro, é porque você já está muito bem desenvolvido com você mesmo, como ela está falando. Eu, de verdade, o motivo até desse programa existir no meu coração, mesmo eu passando por cima de um monte de imperfeições, de dificuldade de aceitar algumas coisas em mim, eu passando por cima de tudo isso, eu sei que o resultado final vai ser positivo. Então, eu foco no resultado final. Se eu ficar focando nos meus fantasmas, se eu ficar focando nas minhas deficiências, que todos nós temos, eu paraliso. Gi, a gente pode dedicar esses minutinhos a falar de sororidade, que é essa união das mulheres como força, como cuidado mútuo. Porque uma mulher cuidando da outra mulher, sem competitividade, sem rivalidade, a gente abençoa toda uma sociedade, não é? Dentro da casa, a gente começou falando da questão da separação, né? Se mulheres se reúnem para se dar suporte, não para... Porque meu filho ganhou medalha, e o meu, que ganhou o campeonato tal... Sem medir força, sem eu sou melhor, disputa, né? Sem sair da disputa e ir para o cuidado mútuo. Da cooperação. Isso é fantástico. É isso que vai resolver o mundo. É isso que vai resolver o mundo. Eu concordei com tudo que ela falou, achei super pertinente e acho que isso, inclusive, ajuda a gente a dar o gancho da temática que a gente está conversando aqui, justamente sobre essa questão da separação de pais e da necessidade de apoio à criança e como fazer com que a criança não sofra, como fazer com que esse lugar da separação, do desencontro, não seja tão doloroso e não seja necessariamente perda. Com certeza passa por várias coisas colocadas aqui. A questão da verdade, a questão do respeito a si mesmo e ao próximo, que é uma coisa que acontece na simbiose, é porque eu me respeito que eu respeito o próximo, respeitando o próximo, a tendência é eu conseguir cada vez me respeitar mais e ser respeitado. E dentro desse processo, o sentido de cooperação, independente de em que momento eu estou afetivo, romântico, é fundamental. Lembrando sempre que quando você está terminando um casamento, o casamento tem história. E essa história envolve o surgimento de vidas, essa coisa extraordinária que é o acontecimento de uma nova vida em função daquela união. Tratar isso com leviandade é um absurdo, é um desamor imenso, não pode dar certo. Nós sabemos, inclusive trazendo aqui alguns autores que dão certa autoridade, enfim, teórica, né? Émile Durkheim, grande sociólogo francês, ele colocou muito claro a célula essencial de uma sociedade, aquela que dá fundamento, é a família. É verdade. Né? E ele não falou isso por acaso, um cara que estava para além de qualquer emoção, de qualquer valor de caráter religioso ou familiar, ele estava ali estudando, né, com uma postura de investigação científica, percebendo que as sociedades se estruturam e são mais saudáveis ou menos saudáveis em função da saúde das estruturas familiares. Então é melhor não separar. Não. Se não há mais o encontro, se tem dor ali naquela união amorosa, afetiva, saudável, porque a verdade é muito importante, que se coloque a verdade. Não é possível mais o casal romanticamente colocado, mas que não se jogue fora a história, que não se jogue fora o sentido de família, que para sempre vai estar ali. Você está se separando de um homem, mas esse homem fez parte da sua história, comungou com você no sentido mais íntimo possível, que foi fazendo outra pessoa. Você vai jogar isso tudo fora?
Inacreditável. É claro que a criança, fruto disso, sofreria se você tratasse isso com leviandade. Ela é o fruto disso. Não pode ser tratado com leviandade. Então, o importante realmente é a verdade, que a verdade apareça, mas que ela apareça com serenidade, com respeito, com afeto, porque você está se desligando de um homem afetivamente, você não pode passar, então, a desrespeitá-lo ou a ignorá-lo como alguém que construiu uma história com você de tamanha importância que gerou outra pessoa. Né? Eu sou uma criança com os pais separados. Eu tinha 7 anos de idade quando eles se separaram. E eu lembro como se fosse ontem. Eu tenho 39 anos. Eu lembro como se fosse ontem da separação dos meus pais. E, gente, não normaliza uma separação. Ah, mas aí eu já estou no terceiro marido, meus filhos estão acostumados. Não. Se o primeiro marido foi o pai, não normaliza. Ah, mas eu separei do pai do meu filho, que nem foi meu marido, eu ainda estava grávida. E graças a Deus eu me livrei daquele traste. Eu já ouvi isso. E é horrível. E é horrível, sabe por quê, gente? É uma vida que está dentro daquela barriga, está dentro daquela mulher, sendo formado. E se, naquele momento de formação, fisiologicamente falando, segundo o nosso amigo Caio, estudioso na ciência do início da vida, a mãe passa por coisas, por uma coisa, por várias coisas impactantes e inesperadas, vai atrapalhar o psique, vai atrapalhar o físico, vai atrapalhar a formação daquele ser humano, não só fisiológica, mas emocionalmente também para o resto da vida. De 0 a 3 anos de idade, vai ficar uma marca, um carimbo naquela criança para o resto da vida, até ele morrer. Isso tudo que a gente está falando é cientificamente provado e mais, não é só cientificamente provado. Nossa vida, nossa vivência, nossa experiência como pessoas. E eu, agora, adulta, falando disso, lembrando disso, ficou uma coisa muito importante que eu quero passar para você que está ouvindo a gente, que passou por isso ou está passando por isso. A minha mãezinha, cozinheira, que não teve nenhuma psicóloga do lado dela, não teve ninguém para orientá-la, ela falava para mim: Gisele, o seu pai nunca vai deixar de ser o seu pai. Meu pai lá em Manaus, a gente no Rio, às vezes eu estava em Fortaleza com a minha avó falava: é a sua mãe, porque eu estava longe da minha mãe. E minha mãe, quando eu estava com a minha mãe, é o seu pai. Gente, isso é muito, me emociona, porque na época eu tinha minhas revoltas, né? Ele não liga para mim, ele não quer saber de mim, ele me abandonou. Gente, se o seu pai te abandonou, volta um pouquinho a fita. Quem foi o primeiro a abandoná-lo? Quem é que não conseguiu ser pai plenamente com ele, para que ele não pudesse também fazer isso com você? E como ser humano, ele está se sentindo incompleto. Como homem, ele está se sentindo incompleto. Porque o que aconteceu com ele naquela primeira infância não ficou para o resto da vida no coração dele? Como que ele, sem perceber isso, vai conseguir mudar a próxima história? E se eu pergunto para o meu pai, fofo, que está lá em Manaus, se um dia ele vê esse vídeo, ele, né, por algum momento, ele se sentir mal porque eu estou ouvindo isso, eu sei que hoje em dia não mais, porque a Gisele aqui cresceu, se auto-responsabilizou pelo que eu sinto, e eu já tive o prazer de honrar o meu pai pessoalmente, através de terapias também, sem ser pessoalmente, porque quem não tem o pai pode estar falando: ah, mas ele já morreu. Não, é dentro de você. O principal, essa mudança, essa mobilização interna é sua. Nós não precisamos que o outro mude para que você mude. Não precisamos que a pessoa ressuscite para você pedir perdão. Não precisa que o outro mude para ele poder te amar e você se sentir amada. Precisa você se amar, você se respeitar, você perceber a tua existência e agradecer pela vida que veio através do seu pai ou que veio através da sua mãe. Eu acho que a vida é muito, segundo a nossa amiga Silvia Rocha, aqui de Teresópolis, uma consteladora familiar, indicamos isso, né,
para quem precisar passar por algum processo desse e quiser rever essa história, a Silvia Rocha, ela é conhecida de nós três, e nós três indicamos, caso você seja aqui de Teresópolis. E, se você estiver fora de Teresópolis, procure um constelador ou procure um bioalinhador mais perto de você, que você pode sair dessa condição de vitimização ou essa condição de inconsciência da tua história. Não fica com medo de você, não fica com medo de você poder olhar para o teu pai, mesmo longe, nos olhos dele, agradecendo a ele ou a ela, se for sua mãe, se o caso do abandono é com a tua mãe, ou que se for com os dois, você de verdade fazer essa compreensão, exercitar a amorosidade para com você mesmo através deles. Eu estou achando de verdade que para quem está assistindo aí na nossa casa, ou deve estar saindo fumaça pelo nariz, assim, eu odeio ele, ou então odeio ela, ou parar para pensar. Parou para pensar. Teve esse momento de reflexão, de autoobservação. E é essa parte que nós três desejamos para você. E se você está achando que a sua história está se repetindo, meus pais se separaram e eu também me separei, eu também estou me separando, né? Ou meus pais se separaram emocionalmente e eu me separei de corpo mesmo, e você percebe, você pisca assim, você vê, nossa, é a história dos meus filhos ou é a minha história? Então, fica com a gente até o nosso próximo programa. Vocês vão ver o quanto que vai ser muito mais proveitoso para a tua vida e para a vida dos teus filhos, ou até mesmo, se não é o seu caso, para a vida de quem está te rodeando, passando por isso. Vocês aceitam vir comigo para mais um programa? Vamos ficar aqui juntinhas, as três. Com certeza, será um prazer estar aqui trocando mais e muito divertido, muito divertido. É isso. A vida pode ser divertida dependendo do jeito que você olha. Podia ser um sofrimento aqui para os três, né? Podia ser um sofrimento. Mas não é, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada. E até o próximo programa.